Essa daqui é a nossa aula de revisão de conceitos. Você provavelmente já sabe muitas das coisas que eu vou explicar aqui, mas talvez você conheça por outro nome, ou você saiba isso, mas não saiba qual é o nome e já usa no dia a dia, mas não sabe a nomenclatura, ou então talvez você nunca tenha visto mesmo, e é por isso que essa aula existe, para que a gente possa se alinhar e também serve para que eu possa me certificar que você tem o conhecimento necessário para entender as próximas aulas, as aulas dos padrões de projeto propriamente ditas. Aqui nesse curso nós vamos utilizar a UML, mais especificamente diagrama de classes, para que a gente possa visualizar os padrões de projeto de forma mais gráfica. Caso você já conheça a UML, eu quero deixar claro que nós não seguiremos a UML ao pé da letra nesse curso. Isso é muito importante. Esse curso não é de UML. A gente vai utilizar a UML como sendo um recurso. E como eu disse, mais especificamente, diagrama de classes. Por isso, você não precisa saber o UML para acompanhar o curso. Se você já sabe, excelente. Se você nem sabe o que significa o UML, você nem precisa saber para esse curso aqui. Então você não precisará se preocupar com UML e padrões de projeto ao mesmo tempo. Padrões de projeto por si só já é bastante coisa, então não vamos complicar o que não precisa ser complicado. E por que nós vamos utilizar diagramas de classes para poder visualizar aqui os padrões de projeto? Porque embora o destino final do padrão de projeto seja o código, às vezes para enxergar como as classes se relacionam, algumas nuances ficam muito mais claras graficamente no diagrama de classes. E é por isso que eu julguei esse recurso como sendo importante aqui para o curso. E nós vamos fazer aqui um paralelo entre orientação a objetos e diagrama de classes. Eu vou explicar alguns conceitos de orientação a objetos e vou mostrar como isso é representado no diagrama de classes. Mas olha, isso daqui não é um curso de orientação a objetos. Um dos requisitos desse curso é que você já saiba e já atue como programador ou programadora no paradigma de programação orientada a objetos. Isso é um requisito para esse curso. Eu não vou me atentar a esses detalhes. Já diagrama de classes você nunca nem precisa ter visto. Eu vou explicar aqui o que você precisa saber para acompanhar o curso. O primeiro conceito que eu quero revisar é o conceito de classe. Obviamente você já sabe o que é uma classe, eu não vou ficar entrando em detalhes, mas aqui nós temos um código simples onde nós temos a definição de uma classe. Nós temos aqui a palavra reservada class, logo depois o nome dessa classe. O nome da classe aqui é exatamente o que aparece aqui no diagrama de classes. Nome classe aqui, nome classe aqui. Depois nós temos os atributos, que são precedidos dos seus tipos e ainda que são precedidos dos controladores de acesso. No caso, as palavras reservadas private, public ou então protected, que não está aqui. E ainda lembrando que isso daqui pode variar de acordo com a linguagem de programação que você utiliza. No geral são essas, mas não custa dizer que pode variar. Como você já viu, esse quadradinho aqui representa uma classe e aqui nós temos o nome dela. Nessa primeira parte aqui, nós temos os atributos. Então nós temos aqui na classe atributo A e atributo B. Nós temos aqui atributo A, atributo B. O menos representa que esse atributo é protegido ou privado, ou seja, esses atributos são acessíveis somente dentro dessa classe, ou então, se forem protegidos, dentro das subclasses dessa classe aqui no máximo. Já atributos públicos são representados pelo mais, no caso aqui, atributo B é um inteiro público, então aqui nós temos o mais, e logo depois dos dois pontos aqui nós temos o tipo desse atributo. O atributo A é uma string, aqui é uma string, o atributo B é um int, aqui é um int. Se fosse de um tipo que a gente tivesse criado de uma outra classe, aqui poderia estar definido o tipo como sendo classe B, classe C, a classe que você quiser dar o nome aqui. Então nós temos o nome, os atributos e por fim, nessa última parte aqui desse quadradinho, nós temos os métodos. Nós temos aqui método 1, método 2 e método 3. O menos significa a mesma coisa que os atributos, que esses métodos aqui são protegidos ou privados. O mais significa que o método 3 aqui é público, como a gente pode ver aqui no código. E aqui nós temos o tipo de retorno desses métodos. Isso significa que o método 1 retorna um tipo string, o método 2 retorna um tipo int e o método 3 não tem retorno. No caso, aqui é indicado por void. Você já sabe que um objeto é o resultado do processo de instanciação de uma classe. Então, sempre que eu faço aqui new nome classe, que é o nome da nossa classe aqui, eu passo a ter um objeto. No caso aqui eu tenho o objeto 1. A partir desse objeto 1, eu posso chamar aqui o método 3, que é público. Porém, eu não posso chamar o método 2, por isso que ele até está de outra cor aqui, porque o método 2 é privado, então isso daqui vai dar um erro. Da mesma forma, eu tenho aqui um objeto 2, que é um outro objeto, que é uma outra instância dessa classe nome classe. E esse objeto 2 é completamente independente do objeto 1. Alterações feitas no objeto 2 não resultam em alterações no objeto 1. Avançando então, nós chegamos aqui nos métodos estáticos, que são métodos de classe.
O método estático é representado no diagrama de classes como um método comum, lembrando que nós não estamos seguindo a OML ao pé da letra. Mas nós sabemos que os métodos estáticos podem ser invocados sem que exista um objeto da classe. Aqui no código nós temos que o método 3 é estático, ele tem a palavra reservada static aqui na assinatura desse método. A assinatura é essa parte aqui, a declaração do método, public static function método 3, que não tem retorno. Diferente aqui do objeto, que a gente tinha que instanciar o objeto antes e depois chamar o método, no método estático ele pode ser chamado a partir do nome da classe, sem que exista uma instância dela, sem que exista um objeto dela. Então nós já passamos aqui por algumas palavras reservadas, private, protected, public e static. Agora vamos revisar o conceito de classe abstrata. Para entender uma classe abstrata, pense numa classe comum, porém ela não pode ser instanciada, objetos não podem ser originados dela. Normalmente, uma classe abstrata é declarada com a palavra reservada abstract, antes da assinatura da classe aqui. Devido ao fato dessa classe aqui ser abstrata, o nome dela aqui no diagrama de classes fica em itálico. Veja só que aqui não estava em itálico e agora está em itálico. Além das classes, nós podemos ter métodos abstratos. Um método abstrato só pode estar dentro de uma classe também abstrata, porque um método abstrato ele não é implementado, ele não tem corpo, contém apenas a assinatura dele. E a responsabilidade de alguma subclasse dessa classe aqui, da classe abstrata, implementar esses métodos. O método abstrato é declarado com a palavra reservada abstract antes da assinatura do método, e aqui no diagrama de classes ele aparece em itálico. O método 2 e 3 são abstratos, por isso aqui no diagrama de classes ele está em itálico. Uma classe abstrata, com ou sem métodos abstratos, define um supertipo. Uma classe abstrata define um supertipo ou um tipo abstrato, assim como uma interface também define um supertipo ou um tipo abstrato. Uma interface é definida pela palavra reservada interface, seguida do nome da interface. E ela aparece dessa forma aqui no diagrama de classes: interface, nome, interface em itálico. E veja só que diferente das classes, aqui ó, a interface não tem a primeira parte, porque uma interface não tem atributos. Uma interface apenas pode declarar as assinaturas dos métodos. Uma classe abstrata pode fornecer para subclasses reutilização de código. Ela pode fornecer métodos prontos, atributos, uma série de recursos. Já uma interface apenas cria um protocolo a ser seguido. Ela cria um contrato. A classe que implementa essa interface aqui, ela vai ter que implementar o método 1, o método 2 e o método 3. O método 1 terá que ser privado, o método 2 terá que ser protegido e o método 3 terá que ser público. E eles terão que ter exatamente esses tipos de retorno aqui. Então uma interface define um supertipo, um tipo abstrato, e impõe à classe que implementa essa interface que ela tem que seguir tudo aquilo que a interface diz que tem que ser seguido. E aqui ainda segue a mesma semântica que nas classes. Tudo que é privado fica com menos, tudo que é público fica com mais, e aqui nós temos o tipo de retorno de cada um dos métodos. Até agora a gente viu aqui tudo aquilo que pode fazer parte de um diagrama de classes. Uma interface, uma classe abstrata, métodos, atributos. E a partir de agora nós vamos ver como é que essas classes e interfaces se relacionam, os relacionamentos entre classes, ou entre classe e interface. Esses daqui são os relacionamentos que nós vamos abordar. Lembrando que eu estou simplificando o diagrama de classes. Eu não quero complicar aquilo que não é realmente necessário para que a gente possa entender padrões de projeto. Mantenha em mente que o nosso objetivo são os padrões de projeto. Os relacionamentos que nós vamos ver são esses daqui. A associação, que é representada por esse sinal aqui, uma flecha com a ponta completamente preenchida. Generalização, que é esse sinal aqui, uma flecha ou uma seta sem preenchimento. Realização é uma seta sem preenchimento com a linha pontilhada. Agregação é esse símbolo aqui, tem uma espécie de losango aqui sem preenchimento. E aqui em composição nós temos um outro losango, porém preenchido. E agora nós vamos ver cada um aqui individualmente. Primeiro, associação. Esse relacionamento basicamente diz que a classe A aqui depende da classe B. Em termos práticos, dentro da classe A nós temos um new classe B em algum lugar, seja no construtor, seja em algum método. Isso quer dizer apenas que a classe A tem que conhecer a classe B, tem que saber como criar um objeto da classe B. A generalização é basicamente a herança da orientação a objetos. A gente diz que a classe A herda a classe B. A classe A é uma subclasse da classe B. E como característica no código nós temos aqui a palavra reservada extends, que inclusive pode variar dependendo da linguagem de programação que você utiliza. Então tudo aquilo que for público ou protegido aqui na classe B estará acessível e utilizável pela classe A. O próximo relacionamento é a realização, e a realização vai acontecer entre uma classe e uma interface. Nós estamos dizendo que a classe A implementa a interface.
Nesse caso, todos os métodos que a interface define, a classe A precisa implementar. Aqui na generalização, classe B define um supertipo. Então, classe A aqui pode ser tanto do tipo classe A quanto do tipo classe B. Ou seja, onde for esperado um objeto do tipo classe B, classe A também será aceita, porque classe A é uma subclasse de classe B. Classe A é do supertipo classe B, é do tipo abstrato classe B. O mesmo acontece aqui. Todo local no código onde espera o tipo interface também vai aceitar um objeto classe A, porque classe A é do tipo interface. A classe A atende todos os requisitos que a interface dita. Aqui nós temos agora a agregação. Basicamente, a classe B agrega a classe A. Isso quer dizer que a classe B adiciona funcionalidades à classe A. Nesse caso aqui, nós temos um método recebendo a classe B por parâmetro. Ou seja, dentro desse método aqui nós vamos utilizar os recursos da classe B. Esse objeto B aqui que foi recebido pode ser guardado em algum atributo, pode ser utilizado por outros métodos. Isso daqui é a classe A que vai definir. Então, o objeto da classe B é utilizado, faz parte da classe A. E a classe A não é fortemente ligada à classe B. Elas podem existir separadamente. Eu posso ter a classe A de forma individual e eu posso ter a classe B de forma individual. A composição, em termos de código, é a mesma coisa que a agregação, porém semanticamente é diferente. Veja só que o código não muda aqui na agregação e na composição. A gente está mudando aqui o relacionamento, a setinha aqui está mudando, mas o código aqui não muda. Por quê? O objeto da classe B na composição é utilizado e faz parte da classe A também, assim como na agregação. Porém, quando a classe A deixar de existir, a classe B também deixará de existir. Pense que a classe A é o todo e a classe B é uma parte. A parte não existe sem o todo. Aqui, a parte existe sem o todo. Aqui, não. Tá difícil de entender? Eu já imaginava. Vamos para um exemplo. Imagine que eu tenho aqui uma estante e aqui eu tenho um relacionamento de agregação. Eu estou dizendo que um livro agrega uma estante. Eu posso ter um livro individualmente, o livro existe sem a estante. Eu posso colocar o livro no chão, por exemplo, e a estante existe sem o livro. Eu posso ter uma estante vazia, sem livros nenhum dentro dela. Porém, uma estante cheia de livros fica muito mais bonita. Então, um livro agrega a uma estante. Agora, uma estante é composta por uma ou mais prateleiras. E uma prateleira não pode existir sem a estante. Se eu destruo uma estante, eu destruo as prateleiras dela junto. Então aqui eu posso ter livro e estante separadamente. Aqui eu não posso ter as prateleiras separadas da estante. Aqui, quando o todo deixa de existir, a parte pode continuar existindo. Aqui, quando o todo deixa de existir, a parte também deixa de existir. Então a diferença é apenas conceitual. Em termos práticos no código, você não vai enxergar uma diferença aqui. Aqui nós temos um outro conceito de injeção de dependência. Aqui eu também estou dizendo que a classe A é composta por um objeto da classe B. Lembrando que tanto a agregação quanto a composição trata-se de objetos. A classe A é composta por um objeto da classe B, não pela classe B, ok? Porém, aqui nós temos uma diferença. Aqui nós tínhamos um método recebendo a classe B. Aqui nós temos o construtor da classe A recebendo um objeto da classe B. O que isso daqui significa? Significa que a classe A não pode ser criada se um objeto do tipo classe B não existir. Primeiro eu preciso criar um objeto do tipo classe B e passar esse objeto para a classe A. Então estou injetando, estou forçando uma dependência aqui na classe A. E eu aqui no curso vou tratar isso como sendo composição com esse símbolo aqui. Eu não quero que você fique dividindo a sua atenção entre padrões de projeto e UML, diagrama de classes. Por isso eu vou simplificar. Então, se você for aí no Google e digitar UML, diagrama de classes, você vai ver que existem outros relacionamentos, mas o nosso foco está nos padrões de projeto. Então, a gente vai simplificar tudo aquilo que não for estritamente necessário para que você possa entender os padrões de projeto, ok? Para fechar essa aula, eu quero falar sobre os pilares da orientação a objetos: o encapsulamento, a herança, a abstração e o polimorfismo. Por que eu vou explicar isso daqui? Porque provavelmente você já usa encapsulamento, você já usa herança, já usa abstração e muito provavelmente já usa polimorfismo. Só que talvez você não saiba que esse aqui é o nome disso que você usa. Da mesma forma que eu acredito que se você programa há algum tempo, você provavelmente já utilizou algum padrão de projeto. Você só não sabia que aquilo era um padrão de projeto. E aqui durante o curso você vai descobrir. Eu preparei um slide para cada um desses pilares. Então faltam 4 slides para a gente terminar essa aula. O primeiro slide é de encapsulamento. Basicamente, no encapsulamento a gente isola aquilo que a gente quer manter isolado. Por exemplo, nós temos aqui uma classe conta, uma conta de banco. Essa conta tem os métodos sacar, depositar, calcular saldo e atualizar saldo. Veja só que o atualizar saldo é privado. Isso quer dizer que em nenhum outro local esse método pode ser chamado, a não ser que dentro da classe conta, que está utilizando uma conta. Olha só aqui, um relacionamento de associação.
está utilizando essa conta, dentro desse cliente nós fazemos um new conta, por isso nós temos esse relacionamento. E depois de ter esse objeto conta aqui, nós chamamos o método calcula saldo. Esse método calcula saldo vai calcular o saldo da conta, obviamente. E tudo bem, calcular o saldo da conta não é algo muito crítico. Mas aí o cliente pode vir e sacar aqui da conta um valor. E aí nós temos que atualizar esse saldo, descontar esse valor. Só que se você descontar aqui um valor errado na hora de atualizar o saldo, o cliente com certeza não vai ficar feliz se você colocar dinheiro a menos, pelo menos, né? Se você colocar dinheiro a mais, talvez ele goste. Mas aí o banco não vai gostar. Então, o método atualiza saldo está encapsulado, ele está protegido aqui dentro dessa conta. Por isso que quando a gente sacar um valor aqui, dentro de conta, dentro do método sacar, a gente vai chamar o método atualiza saldo, que é privado aqui dentro. Então nós temos controle desse método. De forma resumida, então, encapsulamento é proteger aquilo que você não quer expor. Depois nós temos herança. Herança você já conhece muito bem, provavelmente. Aqui nós temos um diagrama de classe, já para a gente já ir se acostumando com esse conceito. E olha só, nós temos aqui uma associação, uma dependência, né? Cliente depende de conta. E uma observação que eu quero fazer, durante as aulas aqui de padrões de projeto, eu não vou ficar falando que isso daqui é uma associação, isso daqui é uma agregação, isso daqui é uma herança. Não vou dar foco nisso, ok? O foco vai ser o padrão de projeto que eu estiver explicando. Mas aqui nessa aula, para ir fixando o conceito, eu vou dizer então que esse cliente aqui tem um relacionamento de associação com conta. Conta é uma classe abstrata, ela está aqui em itálico. Nós temos aqui métodos públicos e métodos privados. A única mudança aqui em relação ao encapsulamento é que a gente tornou a conta abstrata. Ela ficou em itálico e a gente adicionou aqui algumas classes novas. Agora a conta não é mais capaz de instanciar objetos, uma vez que ela é abstrata. Por isso nós temos duas subclasses, conta pessoa física, conta PF e conta PJ, pessoa jurídica. Então conta pessoa física e conta pessoa jurídica herdam de conta. Nós temos aqui então dois relacionamentos de generalização e tendo então tudo que nós temos aqui dentro de conta, nós estamos agora aqui dentro de cada uma dessas classes criando algumas especificidades, como por exemplo, a conta pessoa física tem um CPF como atributo, enquanto a conta pessoa jurídica tem um CNPJ como atributo. E aqui nós estamos adicionando o método getCPF na conta pessoa física e aqui o método getCNPJ na conta pessoa jurídica. Só que veja bem, nós não estamos adicionando esses métodos e esses atributos na classe conta. Nós estamos adicionando eles às classes conta pessoa física e conta pessoa jurídica. Conta continua intacta. A gente utilizou aquilo que foi possível utilizar de conta e criamos funcionalidades específicas dentro das subclasses. Aqui em cliente, antes, aqui no encapsulamento, nós criávamos uma conta, um objeto dessa classe aqui. Agora nós estamos criando um objeto do tipo conta pessoa física. E estamos chamando o método calcula saldo. Da mesma forma que conta aqui poderia receber new conta PJ. Apenas uma pequena correção, esse C aqui deveria estar em maiúsculo. Mas aqui poderia ser tanto conta PF quanto conta PJ. E chamar o método calcula saldo, que está aqui na superclasse. Então herança é justamente isso, herdar características da superclasse. Nosso penúltimo pilar aqui é a abstração. Veja só que agora eu abri o cliente aqui e agora no lugar do cliente nós temos um banco. Um banco que é composto, olha só, que um relacionamento de composição é composto por contas, por objetos do tipo conta. E não faz sentido existir uma conta sem um banco, né? Não é comum ver uma conta sem uma instituição financeira por trás dela, no caso um banco aqui. E aqui nós temos o método público dentro de banco addConta, que recebe aqui por parâmetro um objeto do tipo conta. E aqui nós podemos receber tanto uma conta PF quanto uma conta PJ. Como eu já expliquei as questões do supertipo. Conta PF é do tipo conta e conta PJ é do tipo conta. Então aqui nós podemos receber tanto conta PF quanto conta PJ. Isso se dá devido à abstração, já que as subclasses aqui têm o supertipo da classe mãe delas. Como resumo, podemos dizer que a abstração é a capacidade que uma classe tem de assumir mais de um tipo. No caso, conta PF pode ser do tipo conta PF ou conta, e conta PJ pode ser do tipo conta PJ ou do tipo conta. Agora, para fechar a aula, eu simplesmente adicionei uma nova classe aqui para que a gente pudesse falar do polimorfismo. Nós temos aqui agora a conta rendimento. E essa conta rendimento, ela tem um método sacar. Esse método aqui sobrescreve o método sacar da superclasse conta. Conta PF e conta PJ não tem o método sacar. Por quê? Essas classes utilizam o método sacar aqui da superclasse, utilizam o método padrão definido aqui que eles tiveram acesso por herança. Já a conta rendimento sobrescreve esse método para que ele se comporte de outra forma. Essa conta rendimento aqui, ela sempre gera um juros sobre o valor que está lá em caixa na conta, que está lá no saldo da conta. Então, quando eu sacar aqui um valor, eu vou sacar o valor e os juros que esse valor que eu estou sacando rendeu. Eu criei essa regra aqui. Então, esse método sacar aqui, de conta rendimento, vai se comportar de forma diferente do método sacar aqui da conta. Então, nós temos dois métodos
com o mesmo nome, que aqui para o banco não vai mudar nada, ele vai chamar esse método do mesmo jeito que ele chama aqui para a conta PF e aqui para a conta PJ, porém esse método vai ter um comportamento diferente. Então o polimorfismo é a capacidade que uma classe tem de possuir comportamentos diferentes sobre uma mesma assinatura. Eu posso alterar o comportamento padrão que eu já tinha. Então aqui dentro de banco, quando eu chamar o método sacar de conta PF, ele vai ter um comportamento diferente do método sacar aqui de conta rendimento. Porém, é o mesmo método, a mesma assinatura. Isso daqui é o polimorfismo. Bom, isso daqui era o que você precisava saber para acompanhar o curso de agora para frente. Nós já estamos alinhados em relação à nomenclatura e principalmente ao fato de que nós não vamos seguir a OML ao pé da letra. Com isso em mente, então, nos vemos na próxima aula. Até lá!